Olá pessoal, eu sou o professor André aqui da Oficina do Estudante e trago hoje para vocês uma dica a respeito de um tópico muito cobrado em vestibulares quando o assunto é literatura, especialmente no que diz respeito às obras obrigatórias de FUVEST e Unicamp. A lista de livros obrigatórios, que contempla, dentre outras obras, as Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. De maneira bastante breve, as Memórias de um Sargento de Milícias não constituem exatamente aquilo que chamamos de um romance romântico, porque fogem dos pressupostos, quer dizer, das características, tanto conteudísticas como estéticas das obras normais da época, das obras regulares da época, como, por exemplo, a literatura de José de Alencar, que ainda manifesta uma linguagem um tanto acadêmica, formal, considerada pela crítica posterior até um tanto artificial. No caso desse livro, o que nós temos de maneira inédita é a exploração de uma linguagem mais coloquial, como se diz, de uma linguagem mais comum, mais cotidiana, daquela linguagem falada no dia a dia. Isso vai se expressar, sobretudo, no aspecto do vocabulário. E aí é que está. Quando cair alguma questão, alguma atividade que cobre um conteúdo das Memórias de um Sargento de Milícias, é possível que caia em paralelo com alguma obra, digamos, clássica da época, como um trecho de José de Alencar, por exemplo, que tem o romance Tio na lista obrigatória, mesma lista da qual participam as Memórias de Manuel Antônio de Almeida. Muito bem, no caso dessa linguagem coloquial e popular, a gente tem que ir até as suas origens geográficas, identificando nela, portanto, um vocabulário de caráter suburbano, ou seja, a narrativa das aventuras e desventuras do nosso anti-herói Leonardinho vai se passar no subúrbio carioca. Aí nós temos que enxergar um deslocamento daquela paisagem que era a mais comum dos romances de então, que era a corte, ou que era o campo idealizado, no caso das obras de caráter mais rural, de caráter mais regional. Aqui o que nós temos, de certo modo, é uma linguagem própria do subúrbio, coloquial, típica dos falantes urbanos da época, mas repito, não daqueles que habitavam a corte. Não estamos falando aqui de lindas damas, de cavaleiros, que seguiam, de certo modo, um modelo europeu de escrita, mas pela primeira vez de uma paisagem tipicamente brasileira, própria daquela época meio convulsionada, daquela época um tanto quanto confusa, que o narrador identifica logo no capítulo 1 da obra como o tempo do rei. Muito bem, o nosso Leonardinho, o filho do Leonardo Pataca, o meirinho que seguia as ordens da época, o nosso Leonardinho, portanto, é aquilo que é considerado um malandro. E qual seria a linguagem de um malandro, ou desse anti-herói, desse habitante suburbano? Vai ser uma linguagem de caráter coloquial, urbano, corrente, cotidiano. Daí a importância linguística dessa obra, dentre tantos outros aspectos que caracterizam, de certo modo, uma brasilidade até então inédita na nossa literatura. Muito bem, voltarei mais tarde falando sobre outros elementos de brasilidade para manter um paralelo com outras obras da lista de FUVEST Unicamp numa próxima dica. Por enquanto é isso, muito obrigado e bons estudos!